Olá, Deus abençoe a tua vida. Eu sou o Bispo Ricardo e você agora vai receber uma palavra poderosa em um dos nossos cultos gravado na Renascer Zona Leste. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, então prepare-se porque o Senhor vai te visitar agora. Um bom culto, Deus te abençoe. Eu quero falar hoje para vocês sobre a caminho de Berseba. Gênesis capítulo 26, versículo 22. Gênesis 26, 22. A palavra: partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Cada um que aqui está, e aonde chegar esta mensagem através do YouTube, possa levar vida, paz, esperança e ativação desta bênção de Isaque sobre nós. Usa-me segundo a tua vontade. Vamos nos assentar também à tua mesa nesta noite e saiamos daqui abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Pode sentar-se. Queridos, todos nós, em momentos da vida, enfrentamos adversidades, enfrentamos períodos de incertezas, tempos de escassez. E como nós falamos agora há pouco, Isaque, ele passou por esse momento. Veio uma grande fome, uma grande seca sobre toda a terra, aquele território onde ele estava. E além disso, ele estava pressionado pelos inimigos que eram os filisteus. Havia um grande conflito que o rodeava. Só que o que a palavra mostra, que mesmo diante desse cenário difícil, Isaque, ele encontrou uma bênção de Deus, porque o Senhor tinha para ele. E ele tinha o quê? Uma herança. Ele tinha uma promessa sobre a sua vida de prosperar em todos os seus caminhos. E Deus o levou para Berseba, como nós lemos na palavra. Isaque foi a caminho de Berseba. E eu estava orando sobre esse tema. Nós estamos nessa campanha de ativação de prosperidade. E eu comecei a buscar em Deus o que para nós Berseba pode significar, porque há um caminho que Isaque percorreu. E quando você vai estudar a profundidade da palavra, você entende que a palavra Berseba, ela deu origem a aquilo que foi um pacto de Abraão. E o hebraico Berseba é uma palavra conjugada Bersheva, ou alguns falam Bershiva, Bersheva, que significa, no sentido literal da palavra, posto de juramento, ou 7 cordeiras. Qual é a origem disso? Abraão, depois que Isaque nasceu, ele morou nesta terra, conhecida como a terra dos filisteus, e ele cavou um poço, e ali ele encontrou água, e esta água se tornou o quê? Uma propriedade de Abraão. Aquele poço era algo extraordinário no meio do deserto, e houve um conflito, mas ele teve paz com Abimeleque, rei dos filisteus. E o que ele fez? Ele fez um pacto, ele fez um juramento com Abimeleque diante daquele poço, e ele ofereceu 7 cordeiras. Ou seja, ali, aquele território onde havia um poço cavado por Abraão, chamou-se Berseba.
o lugar do juramento, o poço do juramento. Isso está testificado na palavra em Gênesis 21, 29. Vamos ler. Abimeleque perguntou a Abraão: o que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? E Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. E agora, Abraão, em um ato de fé, porque ele foi o pai da fé, e uma visão de futuro, sabe o que ele faz em Berseba? Ele planta uma árvore, uma tamargueira. Isso aqui está em Gênesis 21, 23. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Isso aqui tem um sentido muito profundo, porque a tamargueira, ela é uma árvore que ela resiste ao deserto, e ela pode viver mais de 100, 200 anos. É uma árvore que ela tem longevidade, e no deserto ela resiste. Vamos pensar, queridos, Abraão foi morar em Berseba quando Isaac nasceu. Dedução óbvia, ele tinha mais de 100 anos. Plantar uma árvore centenária com 100 anos de idade significava que ele não veria os frutos daquela árvore, porque seria algo que teria mais vida do que ele próprio na terra. O que ele estava fazendo? Ele estava colocando um marco espiritual, para que ficasse determinado que diante daquele poço de Berseba, não só ele, mas as futuras gerações através de Isaac teriam o direito espiritual de beber daquela água. Amém? Uma visão de futuro. E ele ora ao Deus eterno, porque você passa, eu passo, por mais que você viva na terra, nós vamos morrer carnalmente, não é verdade? E Abraão estava orando ao Deus eterno, declarando: eu vou passar, mas a bênção de Deus vai permanecer. E ele estava ali determinando sobre Isaac uma bênção que eu falei agora há pouco, a bênção geracional. Amém e aleluia, porque em Cristo Jesus nós temos esta porção de bênçãos também, porque o que Abraão recebeu, quando ele sai da casa do pai, Deus vai marcando a sua vida, Deus o prospera, e ele transmite essa bênção para Isaac. E Gálatas 3 fala que a bênção de Abraão chegou até nós por intermédio de Jesus Cristo. E o que eu quero que você entenda nesta noite é que em Cristo você tem acesso à mesma bênção geracional de prosperidade. Amém? Amém? Por exemplo, eu não nasci no evangelho, em berço evangélico. Os meus pais serviam outros deuses e tal. A gente teve um período, claro, nas mãos do inimigo. Mas eu me converti com 18 anos. E aí, os anos passaram, encontrei a bispa, nos casamos, e nós tivemos 2 filhas, a Bia e a Lívia. A Bia tem 12, a Lívia tem 6. E quando eu olho para as minhas filhas, sabe o que eu entendo? Que elas não vão precisar passar por algumas lutas espirituais que eu passei. Sabe por quê? Porque elas já nasceram debaixo de uma geração de bênçãos. Porque a malignidade, a hereditariedade do mal foi estancada na minha vida quando eu me entreguei a Jesus. E tudo aquilo que era maligno já não tem mais poder. E aquilo que está na palavra, a bênção do Senhor agora é o quê? Em 1000 gerações, é a bênção geracional. Então, o que hoje, por exemplo, as minhas filhas têm, é aquilo que a minha vida em Cristo conquistou, não por mim, mas pela bênção e a misericórdia do Senhor. E Abraão estava determinando que Isaac teria um direito espiritual. Amém? E o que eu quero que você entenda no teu coração, querido, que você tem direito em Cristo a uma herança poderosa, porque aquilo que Abraão fez por Isaac, Jesus fez por você. Amém? E nós vivemos em um período, queridos, em que muita gente não tem entendimento sobre aquilo que é
um plano de Deus, o que o Senhor reservou para nós vivermos. Porque o que Isaac tinha, eu tenho em Jesus. Fala comigo, eu tenho em Jesus Cristo o direito espiritual de prosperar. Amém? E prosperidade não é só financeira, prosperidade é em tudo. Prosperidade é no teu casamento, prosperidade é no teu sentimento, prosperidade é no teu ministério, na tua vida espiritual. Deus te formou para ser um ser próspero, amém? Só que o diabo quer o quê? Nos manter no deserto, fazer guerra no deserto. Mas em nome de Jesus, você está debaixo de um juramento poderoso, amém? E eu quero que em primeiro lugar você entenda, querido, que é necessário se apropriar do poder desta aliança que vai te fazer prosperar. Amém? Gênesis 21, 31. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. E Gálatas 3:8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, que somos nós, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os... É uma doideira pensar isso, não é? Abraão viveu lá nos primórdios, mas ele profeticamente estava vivendo o evangelho, porque o caminho de Abraão foi um caminho de fé. E Deus então pré-anunciou o poder do evangelho através da vida de Abraão, porque ele aprendeu um caminho poderoso que se chama aliança. Amém? O que Jesus disse? Que se dois concordarem, estaria ligado na terra e nos céus. Amós 3:3. Dois não podem andar juntos se não houver concordância. Às vezes o marido vai para uma direção, a esposa vai para outra, falta concordância. Casa dividida não prospera. Às vezes isso vai acontecendo, e as pessoas não estão se atentando que andar debaixo de aliança é você chamar à existência a bênção de Berseba sobre a tua vida. Abraão, ele aprendeu a ter aliança com Deus. Ele aprendeu a construir alianças nos seus relacionamentos. E ele fez um pacto com Abimeleque, porque ele entendia: esta aliança é importante para que o meu filho possa ser abençoado. E você manter a tua aliança com Deus vai fazer recair bênção sobre a tua família. Amém? Você está entendendo isso? Seja fiel a Deus, seja fiel ao teu chamado, não abra mão pelas dificuldades, permaneça no poder de uma aliança, não deixe o diabo te roubar, porque, querido, a aliança é o caminho da tua prosperidade. Eu estou te falando aqui algo que pode determinar o teu futuro. A aliança sempre será o caminho que vai te fazer prosperar. Amém? Honre as tuas alianças, desfrute das tuas alianças, viva pelo poder da aliança, e não quebre aquilo que Deus determinou, porque o acesso está liberado para aqueles que andam em aliança, e os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Abraão, ele entregou 7 cordeiras, sinal de uma aliança, mas Cristo, o Cordeiro de Deus, foi entregue para que nós estivéssemos debaixo de uma aliança que nos faz prosperar em nome de Jesus. Amém? Então eu vou para Berseba em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em segundo lugar, persevere, supere todos os obstáculos e desafios da tua vida. Jesus falou em João 16 que no mundo nós teríamos aflições. Isaac tinha promessa sobre a sua cabeça. Isaac, ele tinha uma condição de uma herança, porém, o que ele precisava? Hebreus 10:36. Os que perseveram alcançam a promessa. Abraão, ele transmitiu isso para Isaac, e Isaac, ele andou por esse caminho, o caminho de perseverar, de continuar, de saber superar desafios.
Como Davi escreveu em Salmo 18, com meu Deus eu salto. Gênesis 26, 19. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito. Cavaram outro poço, teve conflito, deu o nome de Sitna. Amém? Então, queridos, o que a gente percebe aqui? Oposição, guerras, dificuldades. E Isaque precisou vencer tudo isso. E às vezes a pessoa tem, sabe, uma falsa ilusão. Ai, a minha vida nunca vai ter luta porque eu estou com Jesus Cristo. Irmãos, você estar com Jesus vai garantir que você passe para o outro lado sem afundar o teu barco, porque Ele está presente. Estar com Jesus é a coisa mais maravilhosa que existe, mas não é imunidade de guerras, é a certeza que você vai vencê-las em Cristo. Amém? É viver Malaquias 3,18, a diferença entre o justo e o ímpio. E um dia eu estava orando essa palavra. Qual é a diferença entre o justo e o ímpio? Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? A diferença não está em passar ou não passar pela luta, mas é a maneira que nós passamos por ela. Eu vou passar como? Crendo. Eu vou passar fazendo votos no altar. Eu vou passar confundindo Satanás, porque ele vai esperar o choro, mas vai encontrar um homem orando. Vai esperar a tristeza, mas vai encontrar alguém se alegrando na salvação. Vai esperar o abatimento, mas vai encontrar um homem e uma mulher fortalecido pelo poder da fé, realizando. E Isaque estava fazendo isso porque ele começou a trabalhar, cavou um poço e os inimigos vieram e entulharam os seus poços. Cavou outro poço e entulharam os poços, mas ele parou, ele se vitimizou, ficou chorando. Ai, e agora? Não! Ele continuou. E eu tenho esta palavra para você: se falarem contra a tua vida, se te abandonarem, se quiserem quebrar a aliança, se quiserem fazer o que for, isso é com eles, não é com você. Você vai continuar realizando aquilo que Deus te chamou para realizar. Sabe por quê? Eu não vou parar pelas oposições. Levante a tua mão e declare isso: a minha vida não vai parar, não vai ficar estagnada. Eu não vou parar por causa dos outros, porque eu sei aquilo que está sobre a minha vida, e aquele que te elegeu é fiel para cumprir a boa obra que está sobre você. Amém? Então, em nome de Jesus, vou continuar cavando os meus poços, vou continuar trabalhando, vou continuar realizando, porque levanta a tua mão direita e diga: nenhuma oposição vai parar o ungido de Deus. Está fraco isso? Quem está enfrentando alguma guerra aqui em alguma área? Então, fala contra essa guerra, querido. Saia hoje aqui revoltado contra essa guerra no teu espírito. Amém? Chega de curvar a cabeça, chega de aceitar. Não, eu vou fazer o meu melhor. Se quer me abater agora, eu vou fazer 2 vezes mais. Se quer me parar, é agora que eu vou caminhar, porque há uma Berseba me esperando, e há um poço chamado Reobote também para expandir e crescer. Amém? Quais foram as oposições? Primeiro, a inveja. Isaac começou a prosperar, irmão, levantou a inveja. A inveja, sabe o que ela é? Inveja é o ônus do sucesso. Se você, vou te falar uma coisa, tá? Se você não quiser que nunca ninguém tenha inveja de você, então não dê certo em nada na tua vida. Alguém já viu uma pessoa destruída, falida? Ai, que inveja que eu tenho dele. Só tem inveja de quem está dando certo, não é? Então, irmãos, o que você não pode é deixar a opressão da inveja te dominar. Você tem que estar revestido do sangue de Jesus. Você tem que ter a tua vida na palavra, ser forte no espírito e parte para cima. E não deixa a inveja te parar. Mas a inveja era uma oposição. Crucificaram Jesus por inveja, jogaram José no poço por inveja. E por que você vai querer parar a tua vida por inveja? Só que é o seguinte: invejoso, você vai ler a placa traseira do meu carro, porque eu vou continuar na minha vida caminhando e acelerando mais ainda em nome de Jesus.
vou te ver pelo retrovisor, porque você não vai me parar. A outra oposição foi a oposição humana. Ezeque representa oposição carnal, oposição de homens. E o poço Sitna que entulharam, a mesma raiz da palavra Satanás, oposição espiritual. Quais foram as oposições? A inveja, oposição humana, carnal, a carne, que muitas vezes é do próprio pecado, e a oposição espiritual. E Isaac passou por cima de todas elas. Quem vai passar por cima aqui de todas as oposições? Amém? Então fica de pé. Olha assim, ó, você saltando uma coisa mais alta assim, ó. Fala, eu estou passando por cima dessa oposição. Amém? Qual que é a oposição que você está enfrentando? É uma enfermidade? É uma palavra contrária? É uma decepção que você teve? É alguém que se levantou contra você? É o teu saldo bancário? É uma guerra que você está enfrentando? Querido, ela é momentânea e ela está produzindo um eterno peso acima de toda a comparação. E eu não vou ficar preso naquilo que é temporal, mas eu vou olhar para aquilo que é eterno, porque Deus colocou sobre mim uma bênção poderosa. Eu tenho uma herança para viver nesta terra, e eu vou buscá-la em nome de Jesus Cristo. E depois que ele passa por Ezeque, passa por Sitna, ele cava outro poço, Reobote. Aí falaram com esse Isaac, não dá. E Isaac deu o nome de Reobote, sabe por quê? Isaac quer dizer lugar de crescimento, expansão, expandir território, crescer, se desenvolver. Reobote significava: agora o inimigo não pode mais com a minha vida, agora eu já venci pela minha perseverança, e um novo capítulo, uma nova estação está começando na minha história. E eu quero colocar esta palavra sobre a tua vida. Deus vai te fazer viver uma nova história, Deus vai te fazer viver uma nova estação, em nome de Jesus Cristo, porque chegou a hora de nós vivermos em Reobote, queridos. Chegou a hora de nós estarmos no lugar aonde nós superamos os obstáculos, as dificuldades, e é o seguinte: eu não vou parar. Declare: eu vou continuar, eu vou perseguir o meu objetivo. Amém? Se quiserem entulhar, e agora eu vou fazer melhor ainda. Eu vou me posicionar, porque o Espírito Santo de Deus mora em mim. Amém? E se o Espírito Santo mora na tua vida, querido, prepare-se, porque Deus tem coisas grandes para nós. E eu quero encerrar essa mensagem te falando que Deus vai te mostrar caminhos de provisão sobrenatural. Profetiza comigo: há uma provisão que ela não é humana, ela é sobrenatural. Aleluia. Isaac semeava 1 e colhia 100, porque o Senhor o abençoava. Ele tomou uma decisão: obedecer a Deus. Um legado incondicional que ele havia recebido do seu pai. E ele plantava, ele colhia, ele trabalhava. E sabe o que ele tinha? O mapa dos poços do deserto. Deus vai te mostrar aonde tem provisão. Deus vai te mostrar o caminho da tua prosperidade. E eu vou ser ativado debaixo do poder desta palavra, porque ele foi no caminho de Berseba, e eu estou caminhando para Berseba. O que é esse lugar? O lugar da tua herança como filho de Deus. Você está entendendo essa palavra? O que foi Berseba? O juramento, o pacto, a aliança, o preço pago. Irmãos, água no deserto vale mais que ouro. Alguém bebe ouro com sede? Não. Irmãos, ter um poço de água era um valor inestimável. E Isaac recebeu do pai o direito de um poço em Berseba, por causa de uma aliança. E em Cristo você tem herança, mas não é um poço de água terreno, mas é água que jorra para a vida eterna no teu coração. Porque quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu não vou ficar com a minha alma no deserto, porque eu estou caminhando para Berseba. Eu tenho uma aliança com Deus em Jesus Cristo. Amém? E você tem direito, querido, aquilo que Paulo fala lá em Romanos 8,16: o próprio Espírito
confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se eu sou filho, eu também sou herdeiro, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E se com Ele eu sofro, com Ele também eu serei glorificado. Receba esta palavra sobre a tua vida, porque você vai para o lugar de descanso. Berseba é lugar de descanso, lugar de vitória, lugar de promessas, lugar de prosperidade. Berseba é o lugar que os filhos vão desfrutar do preço pago pelo Pai. Amém? E você tem essa porção como herdeiro de Deus em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Eu estou indo para Berseba em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Glória a Deus.